Bom, pessoal, nessa apresentação nós vamos ver os tipos de dados básicos utilizados em quase todas as linguagens de programação. Né? Então, aqui os nossos objetivos são discutir os tipos de dados fundamentais. Os algoritmos tornaram-se mais genéricos, servindo a mais propósitos, quando adicionados de dados variáveis que servem de parâmetro para a sua execução. Ou seja, ao invés de você criar uma rotina fixa, que sempre funciona para o mesmo conjunto de valores, com a introdução de variáveis, a gente consegue fazer essa mesma rotina se aplicar a diversos cenários. Se a gente não tivesse essas variáveis, o algoritmo ficaria restrito. Seria uma calculadora que sempre faz a mesma operação. Ou seja, uma receita de bolo que calcule a quantidade de ingredientes a serem usados com base na quantidade de bolo que se deseja, acaba sendo mais útil, mais geral. Né? Vocês reparem que, por exemplo, receitas, elas definem quantidades fixas. Agora, aqui, com a introdução de variáveis, nós vamos poder definir quantidades variáveis de ingredientes. E quando a gente desejar mais bolo, nós vamos ter uma fórmula que aumente essa quantidade de ingredientes por igual, para que a receita continue funcionando. Esse é o objetivo da variável na programação. Então, no algoritmo, esses parâmetros são chamados de variáveis. Na maioria das linguagens de programação, ao se definir uma variável, a gente define o tipo dela. Então, isso é o que a gente chama de declaração de variáveis. Os tipos mais comuns de variáveis são os tipos numérico, inteiro e real, o tipo caractere e o tipo lógico, ou booleano. Na verdade, existe um outro tipo, também muito comum, que são as sequências de caracteres. Mas, por enquanto, vamos ficar com esses três tipos. As variáveis serão numéricas, serão de caracteres ou letras, ou serão lógicas. Então vamos dar uma olhada no tipo de dados inteiro. Esse tipo inteiro é provavelmente o mais usado. E ele basicamente armazena valores inteiros. Valores positivos, valores negativos, mas sempre valores inteiros. Usando a linguagem Portugal, olha alguns tipos de utilização desses dados inteiros. Ali foi declarada uma variável n com valor igual a 1, a variável k com valor 2 e um inteiro j, que é o resultado da soma de n mais k. Ele vai ter o valor 3, então. No tipo de dados inteiro, podemos realizar todas as operações aritméticas previstas para esse tipo, sendo as mais comuns e algumas que eu cito aqui de exemplo. Você vai poder adicionar números inteiros, vai poder subtrair, vai poder multiplicar, vai poder dividir e obter o resto numa divisão. Operação essa que é muito importante. Então, vamos ver alguns exemplos. Inteiro n igual a 2 mais 2 dividido por 3. Então, 2 mais 2 temos o valor 4. 4 dividido por 3 dá o valor 1. Por que dá o valor 1? Porque é a divisão inteira que está sendo realizada. Então, se eu tenho 4 maçãs para 3 crianças, eu dou uma maçã para cada criança e sobra uma maçã. Quando a gente está no domínio dos números inteiros, as operações seguirão os padrões dos inteiros. E nesse caso é a divisão inteira, é diferente da divisão real. Olha o inteiro k, ele é igual a 2 vezes 3, então k tem o valor 6. E olha o inteiro j, 8 por 5. Essa operação de porcento é a operação de resto. Então, 8 resto 5, ele tem o valor 3. Imagina que você tem 8 maçãs para 5 crianças, você faz a divisão, dá uma maçã para cada criança e sobram 3 maçãs. Enquanto a operação de barra, ela pega o quociente, a operação porcento, ela pega o resto.
Então aqui eu fiz um slide aqui para falar sobre isso, né? A divisão inteira, ela retorna o quociente inteiro. Então, 5 dividido por 3 dá resultado 1. A operação de resto, ela retorna o resto da divisão inteira dos números. Assim, 5 por 103 vai ter resultado 2, porque 5 maçãs para 3 crianças dá uma maçã para cada criança, sobram 2 maçãs. Outro tipo de dados é o real. O tipo real, também chamado de ponto flutuante, ele é usado para armazenar valores com casas decimais. Nas linguagens de programação, nós vamos usar o ponto para representar as casas decimais. Então, um exemplo real, n igual a 1.1, real k igual a 3.1416, real j igual a n mais k. Resultado 4.1416. No tipo de dados real, vamos realizar as operações aritméticas que são previstas para o tipo de dados real. Então a gente vai somar, subtrair, multiplicar, dividir. Olha o exemplo. Real n igual a 2 mais 2 dividido por 3. A mesma operação que nós fizemos com a variável inteira, mas agora ela dá um resultado diferente. 2 mais 2 dá o valor 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 é 1.33333. E o real k igual a 2 vezes 3 tem o valor 6.00000. Então, nota a diferença da divisão real para a divisão inteira. A divisão real, ela retorna o resultado da divisão dos números. Então, 5 dividido por 3 dentro do domínio real, ele tem resultado 1.666666. O tipo de dados real não possui operação resto, porque todas as divisões reais têm resto zero. E o tipo de dados caractere? Serve para armazenar uma letra. Geralmente, a letra é especificada entre aspas simples. Então, a declaração de um caractere N com a letra C, o caractere K tem a letra A. É importante notar que na memória do computador a gente só armazena números. Então, quando a gente faz caractere N igual a C, essa letra C ela tem um código numérico que a representa. E quando isso é feito, esse código numérico é colocado dentro de N. Então, isso está descrito aqui nessa lâmina, onde o tipo de dados caractere é um número. É um número que representa uma letra. Assim, na maioria das linguagens, nós vamos poder usar operações matemáticas de inteiros. Por exemplo, A mais 1 vai ser igual a B. A mais 2 igual a C. A gente vai poder subtrair, multiplicar. Repare que isso não é o caso de todas as linguagens, mas da maioria delas. Então, nesse exemplo, o caractere N igual a mais 1, ele vai passar a conter a letra B. Isso não vai ser verdade no caso do Python, porque no caso do Python, esse mais, ele vai ter o sentido de juntar duas cadeias de caractere. E se você tentar realizar essa operação, você vai receber um erro, porque ele juntaria um caractere com outro caractere, só que o 1 aqui ele é um número, ele não é um caractere. E, finalmente, a gente tem o tipo de dados lógico. O lógico armazena o resultado de uma expressão lógica. Uma expressão lógica é qualquer expressão que possa ser avaliada como verdadeiro ou falso. Então, alguns exemplos. Lógico L igual 1 é maior que 2, o resultado é falso. Então, dentro de L, nós vamos ter o valor falso. Lógico K, 2 é igual a 2, é verdadeiro. Então, dentro de K, nós vamos ter o valor verdadeiro. Terceiro, lógico C, igual a 0. O número 0 geralmente representa o falso. E
De modo similar, qualquer número diferente de zero representa o verdadeiro. Embora isso não seja válido para todas as linguagens, é válido para a maioria delas. Então, a variável x, ela tem o valor verdadeiro aqui. Agora, vamos ver um pouquinho de lógica proposicional. O que é isso? São os conectivos que a gente pode fazer. Vamos supor, aqui no primeiro quadro, que a gente tenha dois operandos. E a gente quer conectar esses dois operandos pelo conectivo E. O que acontece? Como a gente vê pela tabela, quando o operando 1 for verdadeiro e o operando 2 for verdadeiro, e a gente fizer operando 1 e operando 2, o resultado disso vai ser verdadeiro. Ou seja, a saída do conectivo E, ela é verdadeira quando as duas premissas são verdadeiras. Dando como exemplo, nesse conectivo E, suponha a situação de que a premissa 1, né, o operador 1 aqui, vamos supor que seja fui ao shopping. E o operador 2 seja tinha dinheiro. Então, e o objetivo que a gente quer descobrir aqui é se eu comprei um sapato. No caso aqui, eu vou comprar um sapato com o conectivo E se eu for ao shopping e se eu tiver dinheiro. Então, fui ao shopping, é verdadeiro. Tinha dinheiro, é verdadeiro. Comprei o sapato? Sim, é verdadeiro. Para todos os outros ele vai ser falso. Olha aqui. Fui ao shopping, verdadeiro. Tinha dinheiro? Não. Então não comprei o sapato. Não fui ao shopping, mas tinha dinheiro. Também não comprei o sapato. Nem fui ao shopping, nem tinha dinheiro. Não comprei o sapato. Pois bem. O conectivo OU, ele é diferente. Aqui a ação vai ocorrer se alguma das duas premissas for verdadeira. Então, se uma for verdadeira ou se a outra for verdadeira, ou se ambas forem verdadeiras. Então, por exemplo, aqui eu compro o sapato se eu fui ao shopping ou se eu tinha dinheiro. Então, vamos ver a primeira sentença aqui. Fui ao shopping, tinha dinheiro. Comprei o sapato? Comprei. Fui ao shopping, não tinha dinheiro. Ainda assim, comprei o sapato. Não fui ao shopping, mas tinha dinheiro. Comprei o sapato. Não fui ao shopping, nem tinha dinheiro, então não comprei o sapato. Repare que no conectivo OU, só quando as duas entradas, os dois operandos, as duas premissas são falsas, é que eu tenho o resultado falso da composição da primeira premissa com a segunda. E aqui a gente tem também o conectivo não, que ele inverte. Quando eu nego a verdade, eu tenho o falso. Quando eu nego o falso, eu tenho a verdade. As tabelas aqui do lado, elas mostram a representação desses conectores na linguagem C. Mas como nós vamos usar Python, esse aqui não vai ser o caso para a gente. Então, vamos ver aqui esse primeiro exercício. Suponha que A seja falso, B seja verdadeiro e C seja verdadeiro. Avalie as expressões abaixo com base nas assertivas A, B e C. Quando eu pego A e B, A é falso e B é verdadeiro. Para o E ser verdade, as duas têm que ser verdade. Como A é falso, o resultado disso daqui é falso. Então a primeira, A e B, falso e verdadeiro, é falso. A segunda, falso e não B. B é verdadeiro, eu faço não verdadeiro, eu tenho falso, então eu passo a ter falso e falso. O resultado disso daqui é falso.
B e C. B é verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Então vai ser verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. B, que é verdadeiro ou não ser. Verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Mas vamos avaliar o não ser. Se é verdadeiro, eu nego verdadeiro, eu tenho falso. Verdadeiro ou falso é igual a verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro, qualquer coisa ou verdadeiro é verdadeiro. Então, A ou B, o resultado é verdadeiro. E C, aí fica verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Falso e qualquer coisa é falso. Então, A e B é falso. Falso e verdadeiro é falso. E verdadeiro é falso. Falso e verdadeiro é falso. E verdadeiro continua sendo falso. Falso ou verdadeiro, aí passa a ser verdade. Não há. Negou o falso, obteve verdadeiro. Verdadeiro e negou o verdadeiro, obteve o falso. Verdadeiro e falso é falso. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Então aqui o resultado. Avalie o valor das variáveis lógicas abaixo. Lógico A igual. Nega 1 é igual a 1. 1 igual a 1 é verdadeiro. Ou verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Negou o verdadeiro, o resultado foi falso. Então o resultado de A é falso. Resultado de B. 3 é maior que 3 é falso. Falso e qualquer coisa é falso. Ou verdadeiro, verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeira. Então, B possui resultado verdadeiro. C. Negou o falso, virou verdadeiro. Verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Lógico, D, 5 mais 3. 5 mais 3 é diferente de 0. Então, D tem um valor verdadeiro. A variável F, ela depende do valor da variável A, ou B e não C. O G é o F e D. O H, 10, resto 1. 10 dividido por 1, qual que é o resto? É 0. 0 e 20 vezes 2, 40. Então, falso e verdadeiro dá falso. E não de 1 igual a 1. 1 igual a 1 é verdade. Negou a verdade e virou falso. Falso ou 2 igual a 2 é verdade. Falso ou verdade é verdade. E verdade é verdade também. E na sequência vocês têm alguns exercícios que vocês podem praticar.